boa tarde, gente boa! Globo Esporte começando. Gente, domingo é dia de decisão na Copa do Brasil. É o jogo derradeiro, a grande final. Sai o campeão no domingo. Vasco e Corinthians se enfrentando no Maracanã e a Globo vai transmitir ao vivo para você. Importante, começa um pré-jogo já, 5h20 da tarde, a bola rola às 6h. Vasco cheio de moral, ingressos esgotados para domingo, todo mundo de olho na taça. E a Duda Dal Ponte sabe tudo de Vasco, vai falar pra gente direto do Maracanã as notícias do Vasco. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Domingo, o Maracanã vai estar lotado de vascaínos. Ingressos esgotados, expectativa de 70 mil pessoas, sendo só 4 mil corintianos e todo o resto vascaíno. O Vasco vive o maior jejum de títulos da história do clube. A última vez que levantou uma taça foi no Campeonato Carioca de 2016, justamente aqui no Maracanã. Então a torcida quer muito gritar aquele é campeão que está entalado. O Vasco jogou a final contra o Corinthians, o primeiro jogo na quarta-feira, dormiu em São Paulo e voltou ao Rio de Janeiro ontem. Hoje treinou pela manhã e amanhã vai fazer o último treino do ano antes dessa final. No aquecimento do primeiro jogo da final, o volante Matheus Carvalho sentiu o joelho esquerdo. Ele passou por exames ontem e foi diagnosticado com uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo e nos próximos dias vai passar por cirurgia. Além dele, o lateral esquerdo Lucas Piton continua no departamento médico com uma lesão mais leve no joelho esquerdo. Quem ganhar no domingo, Vasco ou Corinthians, levanta a taça da Copa do Brasil. Agora, se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. E o Vasco tem muita confiança no goleiro Léo Jardim. Desde que chegou ao clube em 2023, o Léo passou por 7 disputas de pênalti e avançou com o Vasco em 6 delas. Nessa Copa do Brasil, o Vasco eliminou Operário de Ponta Grossa, Botafogo e Fluminense nos pênaltis. Agora, com a bola rolando, o técnico Fernando Diniz tem confiança em um outro jogador, Felipe Coutinho, que aos 33 anos bateu recorde de jogos no ano. Foram 55 até aqui. Ele nunca tinha jogado tanto em uma mesma temporada. E o técnico Fernando Diniz, no primeiro jogo da final, elogiou a postura defensiva do Coutinho. Ele disse que esse foi o maior jogo, o melhor jogo do Vasco sob o comando dele no aspecto defensivo. E isso tem muito a ver com a postura do Coutinho e dos outros jogadores. Coutinho quer levantar muito essa taça da Copa do Brasil com o clube do coração dele. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Duda. Vamos falar aqui de motivos para acreditar. Você viu que a Duda citou ali o Léo Jardim, tá vivendo grande fase. Paulo Henrique teve na seleção brasileira. Cuesta e Robert Renan deram uma arrumada na zaga, né? Tem ali na frente também o Andrés Gomes voando. E tem esses 3 crias do Vasco que podem ser campeões juntos. Ryan, esse é o grande destaque da temporada no Vasco, 20 gols inclusive, contrato renovado até 2028, multa rescisória de 500 milhões de reais. Ryan tá jogando pra caramba. Cauã Barros, aquele com o cabelo descolorido ali, foi dispensado do Vasco em 2023, foi pro América Mineiro. Aí voltou esse ano a pedido do Diniz, já assumiu a titularidade, joga todas, não saiu mais do time. E tem o Felipe Coutinho, né, que foi vendido com 16 anos para Inter de Milão, e a gente vai perceber, a Duda trouxe isso pra gente, 2025, um ano em que ele jogou muito, 55 jogos, sendo 54 como titular, fez 11 gols, deu 5 assistências e chega para essa final aí em boa fase também. São muitos motivos para acreditar. Além de ter empatado o jogo de ida 0-0 contra o Corinthians, que é legal também. Bernardo é aquele camarada ali, você deve lembrar, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, está jogando hoje no Sobradinho, lá no Distrito Federal. Tá de olho, né, nessa decisão de domingo contra o Corinthians. O cenário dessa história fica a mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Treino do Sobradinho, time da primeira divisão do Distrito Federal. No meio dessa roda, bate um coração vascaíno. Já tem alguns anos aí que eu saí do Vasco, então, só que o Vasco não saiu do meu coração. Bernardo viveu a melhor fase da carreira dele com a Cruz de Malta no peito, entre 2011 e 2015. Agora, aos 35 anos,
está no Sobradinho em busca do segundo título do Candangão, depois de ter sido campeão em 2022 pelo Brasiliense. Mas a grande paixão está distante da capital federal. Vou direto para São Januário, levei meu filho para São Januário também. No último domingo, Bernardo comemorou a classificação sobre o Fluminense no meio da torcida. O Vasco até hoje tem um título da Copa do Brasil, conquistado em 2011. O Bernardo estava por lá e lembra com carinho daquela temporada. É um ano incrível, onde a gente pôde dar esse título para a torcida. Paramos o Rio de Janeiro. Bernardo deixou a marca dele na campanha do título. Tenho 2 gols ali na história, né? Um deles que foi um gol muito importante, dando a classificação para o Vasco, contra o ABC, que eu faço no finalzinho. Bernardo, camisa 31, vira o jogo para cima do ABC. Depois tem um grande gol contra o Náutico, nos aflitos de falta. Que cobrança do menino do Vasco! No jogo do título contra o Coritiba, entrou no fim para ajudar a segurar a pressão até o apito final. E a gente tinha um elenco muito forte, com grandes jogadores nomeados aí no futebol brasileiro. O Vasco vinha de anos aí sem título, então é um título que está marcado. As emoções ainda estão à flor da pele. E no próximo domingo, o Bernardo quer viver tudo aquilo de novo. Hoje eu não estou mais lá, mas meu coração está. Então eu falo hoje, peço para que os atletas entendam isso, que o nome deles vão estar na história, como o meu ficou, como o Diego Souza, Felipe Bastos, o Praz, o Fagner, enfim, de grandes jogadores que esteve comigo naquele momento. Então que eles possam entender isso e escrever o nome deles na história do clube. E a comemoração do Bernardo! Falando em jogaço, domingo tem Vasco e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. Vou trazer aqui um alto astral para a torcida do Vasco. Amanhã completa 25 anos de um dos jogos mais importantes da história do Vasco. Aquela virada do século. Vasco 4, Palmeiras 3 pela final da Copa Mercosul em 2000. Que saudade, hein, vascaíno? Domingo tem a final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro de 2025. Na véspera dessa decisão tão importante para os vascaínos, uma data memorável. 20 de dezembro de 2000. O Globo Esporte já dizia. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Tiveram um relaxamento no segundo tempo e o nosso time pelo contrário, né? E jamais iremos esquecer aqueles últimos 45 minutos. Deus escreve certo por linhas tortas. Era um Vasco de craques, ídolos, acostumado a levantar taça. Difícil é o caramba. Só a escalação já metia medo, hein? Juninho, número 31, e Juninho Paulista, número 23, na frente Euler, número 17, e Romário, número 11. Mas deu ruim no primeiro tempo. Começou com esse pênalti bizarro do Júnior Baiano. E o Palmeiras fez 3-0 antes do intervalo. Aos 35 minutos, talvez ninguém imaginasse que um dos dois times pudesse sair com 3 gols de vantagem. A torcida deles já estava achando que tinha acabado. Você esperava 3 gols aí em 10 minutos? Não esperava tudo isso, mas agora estou esperando até mais. Mas aí, Juninho Paulista e Romário comandaram uma virada. Juninho sofreu 2 pênaltis. Pênalti! E o Romário converteu. 3 Palmeiras, 2 Vasco, o jogo vai ficar dramático no Parque Antártica. Júnior Baiano foi lá e foi expulso. Só para deixar a virada ainda mais incrível. Aos 41 do segundo tempo, o Juninho empatou. Gol! E nos acréscimos, o Romário fechou uma vitória inesquecível. Deu gol! Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. Vamos comemorar, Vascão! Quero me dedicar a esse título a todas as crianças carentes do nosso país. Depois ainda teve mais comemoração nas ruas do Rio. Trio elétrico, festa em São Januário. 25 anos se passaram, o Vasco está numa final de novo.
custa nada lembrar de torcer para que termine do mesmo jeito. Isso é o caramba. Que jogo louco, né, cara? O Ryan falou, torcida do Vasco merece voltar a ser feliz e tá perto. Só falta um jogo. Se vencer o Corinthians no Maracanã, os vascaínos vão gritar é campeão de novo. Sou vascaíno há 39 anos e passei essa emoção para toda a minha família. Eu sou vascaína há 25 anos. Eu me apaixonei completamente pela torcida, pelas cores do Vasco. Eu sou Vasco há 20 anos, desde que eu nasci. O meu amor pelo Vasco ultrapassou, eu tive que tatuar, é enorme. Eu sou vascaíno desde que eu nasci, em 2000. O Vasco foi campeão do Brasileirão. Cara, minha primeira emoção como vascaíno foi a Copa do Brasil de 2011. É o que tem mais marcado essa na minha cabeça, que eu assisti juntamente com meu irmão e meu pai. O clube de regatas Vasco da Gama conquista um título inédito na sua história. Essa torcida aqui merece voltar a ser feliz. A gente está há 25 anos sofrendo, como eu sempre falo. Essa torcida aqui merece ser feliz. Minha primeira emoção foi em 1997, no Maracanã, a final do Brasileiro, Vasco e Palmeiras. Dava gosto de ver o Vascão jogar. Eu tive várias emoções torcendo pro Vasco. E uma que me marcou bastante foi a virada épica contra o Palmeiras, no estádio deles, lá em São Paulo. 4-3, foi emocionante demais, lembro até hoje todos os detalhes. Cara, esse vascaíno é uma sensação única, é indescritível, é emocionante até, tá louco. É maravilhoso ser Vasco. Essa torcida aqui merece ser feliz. A gente realmente precisa disso. Olha quanto tempo o Vasco é um time tão grande, a gente precisa desses anos de glória. Eu não vejo o Vasco também sendo campeão desde que eu tenho 6 anos, mas não dá esse sentimento de abandono, não dá essa vontade. A gente quer estar ali, a gente quer acompanhar, quer ver o Vasco melhorar cada vez mais. A época boa tá vindo, tá voltando. Estamos chegando nisso, tanto que a gente tá lutando por um título que vai ficar marcado na história do Vasco. Atenção, vascaínos, ao Vasconada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Fusar. Vasco, Vasco! Ô, Vene Casagrande, eu quero saber a verdade. A verdade? Somente a verdade. Claro, sempre a verdade. Quem que você vai... Eu vou falar primeiro, que eu não tenho medo, tá? Pelo bem do meu matrimônio, eu vou torcer pro Vasco. Tá bom? Eu vou torcer pro Vasco. Pelo bem do meu matrimônio, da felicidade de pessoas que eu amo. Torcer é forte. Eu quero que ganhe. Torcer eu não vou também gastar minha energia. Concordo. Eu vou só apreciar o jogo e espero que o Vasco toque nessa taça. Amigos que tenho lá dentro do Vasco da Gama, grandes amigos, meu marido, a família do meu marido, pelo nosso Lucas Pedrosa aqui. E você, Vene Casagrande, quem que você quer que vença essa final? Embora eu tenha pessoas que eu tenho um ótimo relacionamento lá no Corinthians atualmente, vários passaram pelo Flamengo, mas eu acho que se o Corinthians for campeão não vai fazer bem ao futebol. Porque a gente pôde ver o Corinthians passando por um caos a temporada inteira, transfer ban a todo momento, crise nos bastidores, notícia, a gente pôde ver notícia aí envolvendo polícia, enfim. Então acho que não seria impeachment, então assim, não faria bem ao futebol se o Corinthians fosse campeão, porque é mostrar que mesmo num caos, uma equipe consegue ser campeã. E por outro lado, a gente vê um Vasco da Gama, embora não esteja vivendo o seu melhor momento na sua história, mas pelo menos tem uma gestão extremamente profissional, que é o presidente Pedrinho, por exemplo. Então acho que para o melhor para o futebol, seria o Vasco ser campeão, mas a gente sabe que justiça nem sempre reina no futebol. E também por um telespectador que assiste a gente há muito tempo, seu Amadeu. Verdade. Papai do Casimiro, todo dia tá aqui com a gente e também é um grande vascaíno. Lucas Pedrosa, não preciso perguntar para quem, obviamente, você vai torcer. Aliás, por quem você vai quase morrer. Claro. Neste jogo é mais fácil eu perguntar, que é para o Vasco da Gama. E eu quero que você me fale sobre a sua expectativa para esse jogo. E aí eu não tô falando de quem vai jogar, não, eu tô falando daquele espaço, tempo e espaço no futebol, que Sim. é só do nosso coração mesmo. Sim. O que você tá visualizando para esse confronto no domingo? O meu coração tá sereno, Fernanda. Tá sereno porque
porque o Vasco na semifinal, nas quartas de final, ele conseguiu construir uma confiança e uma consistência que dá justamente esse modo de olhar para esse Vasco da Gama de uma forma diferente. O Campeonato Brasileiro do Vasco ele foi muito irregular, ele foi muito de altos e baixos. Um time que conseguiu ficar em 13 partidas, ter 7 vitórias e 4 empates e apenas 2 derrotas, também é o time que nas últimas 8 rodadas acabou sofrendo 7 derrotas. Então, assim, é um 8,80 que amedrontava o torcedor vascaíno. Mas na Copa do Brasil, tanto no jogo de ida contra o Fluminense, quanto no jogo de volta e no jogo também na Arena Corinthians, o Vasco foi melhor, foi superior aos seus adversários. Tudo isso, para domingo, pode ser jogado por terra, mas a construção do que é feito não é. Eu comentei uma coisa muito parecida também com o que aconteceu, por exemplo, e acho que é até mais equilibrado, o Flamengo e o Palmeiras para a final da Libertadores. O último mês do Flamengo, ele foi muito melhor do que o mês do Palmeiras. Então, na hora que a bola rola, nem sempre isso entra em campo, mas muitas vezes a consistência daquilo que você constrói, ele sim faz a diferença. Eu acho que o vascaíno, principalmente o que vai ao Maracanã, vai apoiar essa equipe os 90 minutos, não vai parar de cantar e acreditar em momento algum. E cada vez mais, com o trabalho do Fernando Diniz, da diretoria, desses atletas também que tem muito pé no chão e que estão justamente focados em fazer história com a camisa do Vasco da Gama, o meu sentimento é serenidade, humildade, pé no chão e confiança. Eu sou um cara otimista de natureza, mas eu estou muito confiante para domingo. Ô, Vene Casagrande, outro dia, já tem um tempinho, você disse que o Corinthians era o favorito, tinha um leve favoritismo. Você continua achando que o Corinthians é favorito nesse confronto de domingo? Não continuo mais, achando Vene? mais. Acho que depois que a gente viu aí no jogo de ida, o Vasco sendo melhor em campo, merecendo a vitória, e vem vivendo um momento melhor, a gente vê um Corinthians muito inconstante. Por exemplo, na semifinal contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi muito bom. Mas no segundo jogo, o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo e deu a sorte, entre aspas, de conseguir fazer um gol ali no segundo tempo, que foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro e acabou passando as penalidades máximas. E agora a gente vê um Vasco da Gama jogando em sua casa, com o apoio da sua torcida. Então acho que o momento do Vasco é melhor e por jogar em casa, eu acho que o Vasco agora se torna o favorito para esse duelo. E olha, o Vasco informou que o volante Matheus Carvalho passou por exames de imagem, onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associado a lesões dos meniscos e colaterais. Ele já iniciou o tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e vai passar por cirurgia em breve. É bem avançado aí a questão do Matheus, né, o Pedrosa? Cara, lamento, né? A gente sempre lamenta esse tipo de lesão. Ele teve um problema no aquecimento do jogo contra o Corinthians e ficou fora do banco, aí fez esse exame e acabou constatando a lesão. Muito triste, a gente deseja todas as melhoras para o atleta possíveis. O Vasco vem sofrendo com essa situação, foi com o Paulinho, foi com o Jair de novo, agora com o Matheus Carvalho, então é muita força a ele, aos familiares, tadinho, porque esse é um momento que ninguém merece passar. Informação exclusiva, Lucas Pedrosa, conta pra mim, qual é o tchá-tchá-tchá que você quer falar agora? Na verdade, é muito importante a gente frisar que essa proposta foi feita há algumas semanas e o Vasco recusou uma proposta do Zenit de 31 milhões de euros para ter o Ryan. O Zenit, que é o mesmo clube do Gerson, do Luiz Henrique. O Vasco, ele trabalha com o Ryan e vem trabalhando durante essa renovação. Hoje o Ryan, ele vai ganhar um salário de quase R$1 milhão por conta da renovação. A renovação até 2028, dezembro de 2028. Por quê? Não é que o Vasco não possa vender o Ryan nessa janela de transferências ou na próxima. É que o Vasco não quer que o Ryan saia daqui para bater na Europa e voltar. O Vasco não quer que o Ryan saia daqui e vá para o mercado que talvez vá ofuscar o garoto. Muito pelo contrário, porque ele tem um potencial enorme. Tanto é que a outra informação embutida no que eu vou passar aqui, o Bayern de Munique esteve em São Januário para observar o Ryan, que é um clube da primeira prateleira, hoje provavelmente é o maior clube do mundo, é o melhor clube do mundo, até pelo futebol que o Company vem apresentando. Então, o Ryan, essa escolha de carreira dele, ela tem que ser muito bem feita. Digamos que o Vasco ganha a Copa do Brasil. O Ryan vai jogar uma Libertadores, cara. O que pode valorizar ainda mais o passe dele, porque ele tem potencial para jogar e para arrebentar na Libertadores. Se o Vasco for para a Libertadores, vai montar um time melhor, até para poder fornecer uma condição melhor para o Ryan. Um jogador que tem 20 gols, com 19 anos e uma assistência, são 21 participações em gols e 56 jogos,
Cara, jogando num Vasco que tem suas limitações, é impressionante. Então ele tem que ser muito bem lapidado para que ele não saia daqui e acabe tendo dificuldades na Europa. É muito melhor ele ficar aqui, fazer boas competições, até para pensar, quem sabe, num sonho possível, numa Copa do Mundo. Se ele arrebenta durante 6 meses numa Libertadores, ele pode ser convocado para uma Copa do Mundo. Então o foco do Vasco, junto com o seu pai, que é o Valquimar, que é empresário dele, entre outros empresários também, é cada vez mais fazer um plano de carreira para o Rayán. Legal. Então por isso que essa proposta foi recusada. E você vê, Vene, o detalhe e o cuidado do Vasco também com o menino. Sem ter aquela pressa de vender, porque o valor é bem bacana, mas é certeza de que ele é um talento nato e que em um ano ele pode melhorar ainda mais. E aí, em vez de sair, com todo respeito, para o Zenit, que é um time bom, mas é um time que talvez vai ofuscar um pouco o futebol dele. Ele vai sair com um time de outra prateleira, em que ele vai já para voar na Europa, né? Eu concordo com esse projeto Vasco da Gama para o jogador, mas eu tenho certeza que também os empresários do atleta têm essa preocupação. Que é o pai dele, não é? O pai, né? É o Valquimar e tem um outro representante também. Sim. E o título da Copa do Brasil, inclusive, pode ajudar o Vasco da Gama nesse sentido. Por quê? Vai entrar uma boa grana, teoricamente, você com um caixa melhor, você senta à mesa pedindo mais. Não vai ser um clube desesperado para vender e que os clubes estão sabendo que o Vasco precisa vender. Muito pelo contrário, vai entrar uma boa grana, ou seja, você senta à mesa podendo pedir mais pelo Rayán. Então, assim, eu acho que vai ser bom para todo mundo esse título. Ótimo esse projeto do Vasco da Gama para o Rayán e que ele saia para um clube grande da Europa, porque ele é um jogador que tem muito potencial. Ele não é mais uma joia, pelo contrário, ele já aconteceu. Um anel brilhante. Exatamente. É realidade, é um jogador que precisa pensar, inclusive, em seleção brasileira, que não é nenhum absurdo. Eu acho que tá certo, tá? Mas eu ia adorar ver o Luiz Henrique com o Rayán. Olha, quem sabe na seleção brasileira, né? Mas não é o melhor destino. Não é mesmo. Não é. Longe disso. Mas ia ser bem bonito ver os dois jogando. Quem sabe na seleção brasileira. Ô, Lucas Pedrosa, qual o Vasco aí para esse confronto que você acha que vai? É aquele mesmo Vasco, tá tudo certo? Não tem nem por que mudar. Não tem mistério. Não, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Pumita na esquerda, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Rayán. Não tem nem por que mudar. Eu não deveria, mas vou dar a dica ao Vasco. Eu não deveria. Lá vem ele. Não deveria. Mas eu tenho informação do Corinthians. Maicon vai ser titular. Obrigado. Maicon vai ser titular. Alô, Diniz. Fica ligado, Maicon vai ser titular. Tá vendo? Obrigada. Ao lado do Raniel. Desse aí. Tem mais uma Maicon dica. e Raniel? Maicon e Raniel. Carrídio. Mas quem? Foi essa dupla que treinou, Maicon e Raniel. Mas e quem? o Garro, a ideia é deixar pro segundo tempo. Mais uma dica. Então é Carrídio que vai jogar. Alô, Diniz! Assiste o SBT Sport Rio, irmão. Como é que deve vir o Corinthians? Inclusive, isso mostra que a fase do Vasco é melhor. Você vê, o Vasco a gente consegue definir o time titular. Claro. O Corinthians não, tá sempre mudando. De cabeça, de verdade, assim, ele toda hora muda, o Dorival. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu. Maicon e Raniel, pelo que o Benê tá falando. Aí, se ele vai tirar o Garro, é provável que ele vá com Garrídio. Bidon, Carrídio, Yuri Alberto e Memphis. Aí, Diniz. Tá vendo? Bota na tela pra mim, Show. Ih, rapaz, o homem artilheiro da Copa do Brasil. 9 jogos, 8 como titular, 5 gols marcados, uma assistência, 144 minutos para marcar o gol. Um aproveitamento de 66%. Ih, rapaz, esse número aí é negócio do capiroto, hein? Bate na madeira. Tá repreendido. Atual artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. Junto com o Caio Jorge. E junto com o Caio Jorge, estão dizendo que não joga mais. Exatamente. Se o Rayán fizer um gol, ele é o artilheiro. Estão dizendo que isso aqui é 666 porque ele inferniza a vida dos zagueiros. Foi bem, hein, gordo? Valeu. E aí, Fernandão? Tá a cara do crime, ele chegar e... E ele fez gol nessa final, só que não valeu. É verdade. No jogo lá... Quebrou minha odd, vitória do Vasco. Ele fez gol, mas foi só um aperitivo pro jogo de domingo. A gente tem muita confiança que o Rayán consiga performar bem. E a gente fala do gol, é óbvio que a gente quer que o cara faça gol, mas o Vasco vencendo, independentemente de quem faça o gol, tá valendo. É importantíssimo para a reestruturação do Vasco ganhar um título. E não dá nem para fazer comparações, né? Mas o Flamengo, quando se reestruturou lá atrás, né, Flavinho? Sim. Ele ganhou uma Copa do Brasil. Ganhou. Em um momento que poucos acreditavam, como aconteceu com o Vasco.
E aí, depois de 14 anos, de um Vasco daquela época que eu estava lá, um Vasco era muito forte, um time muito forte com Diego Souza, Felipe, Alexandro, Dedé, Anderson Martins, Fernando Praz, era um time muito forte, Fagner, Ramon. Esse Vasco é um Vasco diferente, o Vasco está se reestruturando, que fez uma janela de meio do ano maravilhosa. Acho que nenhum time que fez a janela no meio do ano conseguiu aproveitar os jogadores como o Vasco aproveitou. E o tempo inocentou vocês, né? Foi. Sabe por que o tempo inocentou esses caras? Porque a gente fez quando fechou a janela, o Vini fez... Era o Fera, eu acho, ainda. Foi o Vini. Um programa, quem fez a melhor janela. Aí o Flamengo trouxe Saul, não sei quem. Samuel Lino. O Botafogo trouxe gente cara. E o Vasco trouxe os caras que não tinham muita projeção, mas que já estavam entregando de forma positiva. Aí vocês votaram na janela do Vasco, porque proporcionalmente acharam que os do Vasco iam ajudar mais do que os outros. E o tempo, vocês tomaram umas pequenas, grandes porradinhas no chat, mas tá aí o tempo mostrando que o Vasco foi bem, sem gastar muito, apesar de que agora já tá com um carvãozinho para gastar, e o Vasco está na final com chance de ser campeão na Copa do Brasil. E aí você ganha mais dinheiro, você valoriza ainda mais os seus jogadores, e a tendência é que, se for campeão, as coisas melhorem para o Vasco, né? E assim, GV, o Vasco foi muito bem porque atacou as deficiências no mercado nessa última janela. Trouxe um ponta. Tudo bem que o Ryan não foi uma contratação, mas foi uma alternativa criada pelo Diniz para você não ficar tão dependente do Verratti. Então, acho que tudo isso acabou convergindo. O Vasco passou por um momento de oscilação, é óbvio isso, mas agora o time está começando a criar uma cara. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante nesse momento, até porque eu não acredito que o Pedrinho vá demitir o Diniz, mesmo que perca a Copa do Brasil. Então, a gente provavelmente vai ver o Diniz no ano que vem com esse time do Vasco. E aí, a gente sabe que o Diniz, tendo tempo para trabalhar, pegando uma equipe desde o início do ano, aí eu acho que as coisas tendem a ficar melhores. Fernandão, vamos ver o Vasco do início da Copa do Brasil e comparar com o Vasco de agora. Legal. Olha aí, vou chegar pra cá, vou sentar aqui com vocês, que aí eu consigo enxergar melhor, a gente visualiza junto, pra gente comparar. Esse é o primeiro jogo, a escalação contra o União Rondonópolis no primeiro jogo. Léo Jardim mantém, aí ali Cuesta e Robert Renan, Lucas A dupla de zaga é diferente. O João Vitor e a dupla de cabeça de áreas. Isso, lateral esquerdo. O lateral esquerdo é a trinca de ataque. Cara, o Piton é craque, mas o Pumita tá entregando muito na esquerda também. E outra coisa, foram 6 reforços do Vasco nessa janela do meio do ano. 5 são titulares. Não, é uma coisa muito... O aproveitamento foi muito alto. Igual o Botafogo de 24. Isso. O Barros só o Matheus França que é a contratação que não conseguiu virar titular. O Nuno Moreira, Coutinho, o Andrés Gomes. E é legal a gente falar uma coisa que... Cara, é outro Vasco, né? Outro Vasco. Outro. E alguns caras importantes começaram a crescer no final do campeonato, nessa reta final de Copa do Brasil, como o Thiago Mendes, o Andrés Gomes, o Nuno Moreira, um cara muito versátil, que hoje joga do lado direito. Isso. E acabou sendo até melhor pro Vasco ele vir pro lado direito, porque ele dá a profundidade pelo lado. Pro PH, que é um cara que gosta muito de ir pro fundo. Quando o Ryan jogava por ali, tirava um pouco do espaço do PH. O Vasco acabou se encaixando de uma forma melhor. E aquela parada que a gente escuta quando jogava, já vê? A primeira foto nunca é igual à última, mas a foto que vale é a última sempre. É verdade. Tô falando que hoje ele tá coach. Hoje esquece, filho. Esquece. Tá precisando aí de uma melhora na sua vida? Manda mensagem pro Fernandão. Os 800 livros que eu leio tem que ser pra alguma coisa. Mas o Amêndola tirou uma menina aqui da Band, no Amigo Oculto, comprou um livro ruim pra caramba. Ruim pra você. Ruim pra você. E a garota também pediu um livro ruim pra caramba. Não. Um livro maravilhoso. Eu sei o final. Eu trouxe o meu livro, cara. Mentira. Tá com o livrinho aí? Tá com o livrinho aí? Ah, só com o livrão. Bom, eu não acredito que os caras fizeram essa piada. Eu não consigo acreditar nisso. O entrosamento é tão bom que é só cruzar a área, mano. Ele já chega de... Tem recorde. Felipe Coutinho bateu recorde de jogos em uma temporada em sua carreira. Que legal, né? Com a camisa do Vasco da Gama, ele que saiu da base do Vasco da Gama, em terceira pelo Liverpool, em 2014, 15, 52 jogos. Depois pelo Barcelona, 18, 19, 54. E esse ano, essa temporada pelo Vasco, 55 jogos. Aí, ó.
Olha o moleque de São Januário voltando, dando a volta aí. Pra quem falava do Felipe Coutinho, da condição física dele, da condição clínica dele. 56 domingo, né? É isso aí, 56 domingo, podendo levantar a taça, porque ele é o capitão. E a gente percebeu que quando o Verratti entrou no último jogo, não passou a faixa de capitão para ele. O Felipe Coutinho continuou como capitão. E eu acho que o Verratti é um cara muito importante, mas tem uma representatividade diferente o Felipe Coutinho levantar uma taça de campeão pelo Vasco. A identificação do Coutinho é gigantesca. E eu tava lá, GV, no Vasco, quando ele começou nos profissionais, nas primeiras oportunidades. Um moleque totalmente identificado com a camisa do clube, identificado com o Vasco. E vai ser muito legal mesmo o Coutinho, quem sabe, fazer um gol num jogo como esse e levantar a taça de campeão. O que mudou do Coutinho da base chegando ao profissional que você jogava lá na época, capitão, pro Coutinho de hoje em dia? Mudou muita coisa, né, GV? O futebol é outro jogo. O Felipe Coutinho era um cara que jogava mais pelas extremidades do campo. Hoje ele é um cara que joga mais, ele é um cara mais central, um cara mais articulador do que definidor. Uma coisa que eu até acho que por ter visto o começo do Coutinho, prefiro o Coutinho aí dentro da área. Acho que ele joga muito fora, muito longe da área, para um cara que tem muita qualidade técnica, muito poder de definição. Mas esperamos que ele esteja mais perto do gol nesse jogo contra o Corinthians para poder ser decisivo, como eu sei que ele pode ser e é. Porque ninguém desaprende, ele sabe muito fazer gols, é um cara frio na hora de finalizar. Perto da área, Coutinho, tu vai resolver esse jogo. Agora, Bigode, o Thiago Mendes chegar, adaptar e começar a jogar bem foi fundamental, porque o Coutinho não precisa voltar tanto para pegar essa bola, né? Com o Thiago Mendes, até próprio com o Calma Barros, tem uma qualidade na saída de bola para o Coutinho poder fazer o que ele faz de melhor, que é do bem para frente. Tem, mas eu acho que é até uma indicação do Diniz para o Coutinho participar dessa construção desde lá de trás. O Diniz falou sobre isso numa entrevista coletiva, ele até citou o exemplo do Ganso, que quando ele treinava o Fluminense, o Ganso muitas vezes vinha fazer essa saída, e aí tem muita movimentação, né? Mas assim, eu concordo com vocês, eu acho que o Coutinho, a gente precisa dele um pouquinho mais próximo do gol, porque é ali onde ele vai ser perigoso. É claro que na construção a qualidade dele acaba que ajuda também, não tem jeito, mas eu acho que ele mais perto do gol, o Vasco pode ter outras alternativas. Não fica tão dependente do Rayan, não fica tão dependente de uma jogada do Nuno, do próprio Andrés Gomes. E assim, ele pode ser o herói. Ele tem tudo para ser o herói dessa final. O gol do título pode ser dele. E aí pode ser com bola rolando, de pênalti, de falta. É um cara que é diferente. Pode não ter rendido aquilo que muita gente esperava, mas tem capacidade. E eu acho que para essa final, assim, ele vai entrar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, porque ele sabe que é uma oportunidade de ouro para ele colocar ainda mais, consolidar ainda mais o nome dele na história do clube. 56 jogos disputados, campeão da Copa do Brasil. Dificilmente na temporada que vem ele consegue atingir esse número, porque naturalmente, né, a idade vai passando. E ele mesmo o Vasco provavelmente vai ter mais jogos, né? Vai se for campeão da Copa do Brasil. Inclusive, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, já teremos em janeiro, provavelmente, ou então início de fevereiro, uma Supercopa surreal. Flamengo e Vasco. Só isso. Cara, mas o Vasco vai direto para a fase de grupos. O Botafogo ainda não, né? Ainda não. Isso aí. Uma parada de estatística que é legal. Tá falando do Felipe Coutinho dentro da área. Pelo que a gente viu aqui, pelos gols que ele fez, todos foram de dentro da área, exceto aquele de falta. Isso. Jogando em São Januário. Belíssimo, por sinal. Isso. E o Felipe Coutinho do Liverpool era um cara que muita falta. Fazia muitos gols de fora da área. Que saía do lado para dentro e conseguia. Era esse Felipe Coutinho que começou no Vasco comigo. Pra domingo. Da seleção brasileira também. E também. Tá guardando. Perfeito. Também tô achando. Aí, dentro das estatísticas da probabilidade, um pouquinho mais perto da área, Coutinho. Um pouquinho mais próximo do gol. Aí, ó. Pô, meu palpite é 2-0 Vasco no primeiro tempo. Coutinho, Rayan. Se é Vasco, tá na colina.